Uma ótima noite a todos. Estamos ao vivo para a última live antes das eleições que ocorrerão domingo, dia 15. Eu agradeço a participação de todos. Agradeço a presença de cada convidado, de cada amigo, de cada amiga. Hoje trataremos de um tema de extrema relevância, de extrema importância, a aposentadoria do servidor público municipal de Santo André, onde teremos como convidada a professora Simone Bramante, uma renomada advogada, consolidada na área, com expertise tanto no direito do trabalho quanto no direito previdenciário. Vem de uma família seleta de juristas. Já aproveito para mandar um abraço para a doutora Ivani Contini Bramante, sua mãe, para a prima dela, doutora Adriane Bramante. Ambas são minhas coordenadoras na pós-graduação de Direito do Trabalho e Direito Previdenciário na Escola Superior da Advocacia de Santo André. Deixo minha saudação também para a doutora Andréia Tartucci e saúdo a todos os convidados, sejam todos muito bem-vindos. Trataremos de um tema sensível, de um tema espinhoso, mas de extrema relevância, pois sabemos que no ano que vem teremos que votar no âmbito municipal, aqui no caso Santo André, a reforma previdenciária municipal, e tem que ser feito de forma justa e equilibrada, como eu já venho dizendo em outras lives, justa de modo a não prejudicar o servidor público e equilibrada de modo a não prejudicar o cidadão. Creio que a doutora Simone já esteja online, irei convidá-la para estar conosco. Estamos aguardando. Olá, doutora Simone. Uma Olá, ótima tudo bem, doutor Jonas? Seja muito bem-vinda. Estamos fechando com chave de ouro a sequência de lives. Que bom, que Fizemos, bom. fizemos várias lives no decorrer dessa campanha com o tema Eu Me Importo, né? E hoje trataremos Eu Me Importo com você, servidor público municipal. É um tema, como eu disse no começo, sensível, é um tema delicado, é um tema espinhoso, né? Tivemos recentemente a reforma previdenciária no âmbito federal, tivemos também a reforma previdenciária no âmbito estadual, e no âmbito municipal ela ficou para 2021, por conta da pandemia, por conta de uma série de questões. A dúvida é se ela será feita nos moldes da reforma previdenciária federal, se ela será feita nos moldes da reforma previdenciária estadual, ou se ela terá uma cara própria, né? Se ela terá um jeitinho próprio. Antes gostaria de falar do seu currículo, doutora Simone, já tinha rasgado um pouco de elogios, né? A doutora Simone é professora, assim como eu, professora de Direito Previdenciário, professora de Direito do Trabalho, foi professora titular ou professora convidada da Direito São Bernardo, doutora Simone? Convidada. Convidada, né? Eu Isso. também vejo no seu currículo que a doutora deu aula na Escola Paulista de Direito. Lá eu sou professor de Direito Militar. Vi no seu currículo que a doutora trabalhou no Sindicato dos Engenheiros, no Sindicato dos Eletricitários, no Sintaema Sindicato. Então, é a pessoa certa para falar sobre o tema, porque nós Ah, também discutiremos o papel do sindicato, né, nos debates, né? Qual a participação dos sindicatos no debate da reforma previdenciária municipal? Qual que é o papel do Sindicato dos Servidores Públicos de Santo André, da Associação dos Servidores Públicos de Santo André, e o papel também de você, cidadão? Qual que é o seu papel?
nesse debate público. Então, seja muito bem-vinda. Eu acho que eu já falei demais. A palavra é toda sua, doutora. Eu queria primeiramente agradecer ao convite, né, do Dr. Jonas. É um grande amigo, conheço ele de muito tempo, ele é um excelente profissional, mestre de cerimônia, né? Muitos eventos da OAB, ele faz o papel de mestre de cerimônia. Quero agradecer demais o convite. Também é uma pessoa super gabaritada, principalmente para falar a respeito de servidor público. E vamos tentar esclarecer alguma coisinha aí a respeito da reforma, do que pode acontecer aí nessa esfera municipal, agora que nós estamos em ano de eleição municipais, né? Nós vamos eleger agora no domingo o nosso prefeito e os nossos vereadores, cada um no seu município. Então, para a gente entender um pouquinho aí como é importante a gente fazer a escolha correta, fazer a escolha certa dos nossos representantes, porque isso vai impactar e impacta, né, a vida de todas as pessoas que vivem ali naquela região, naquele município. Diretamente, né? Impacta diretamente. Diretamente, sim, Para exatamente. início de... Será uma forma de bate-papo, né? Não será uma forma de palestra, mas uma forma de conversa, né? Eu gostaria que a doutora esclarecesse a diferença. Não vamos adentrar com profundidade, até porque o tempo ele é exíguo, não daria tempo para adentrarmos em questões muito específicas, né, da diferença entre o regime geral de previdência social e o regime próprio de previdência social. Gostaria que a doutora fizesse essa introdução sobre a diferença, né, do regime próprio, INSS, e o regime geral, e o regime próprio, aliás, de Previdência Social, que é gerido pelo Instituto de Previdência de Santo André, o IPSA, que hoje é presidido pelo Dr. Bittencourt, se eu não me engano. Acredito que sim. Bom, em linhas gerais também não vou ficar adentrando muito, só para o pessoal entender a diferença, para quem está nos assistindo e não sabe a diferença. O regime geral de previdência social é aquele regime onde o órgão responsável por gerir, por conceder ou cortar ou indeferir os benefícios é o INSS. Ela é uma autarquia federal, mas ela cuida desse regime geral. O regime geral são aquelas pessoas que são regidas pelo regime da CLT de modo geral. Então, as pessoas que trabalham nas indústrias, no comércio, que trabalham, né, em fábricas, em lojas, shoppings, essas pessoas que estão registradas na CLT. O que é registrada na CLT? É quando você tem um registro em carteira, né, o seu empregador pede a sua carteira de trabalho, bate aquele carimbo ali da empresa, que hoje não é mais carimbo, é um selo que eles colocam, com as informações da empresa, colocando a data de entrada, e se nos contratos passados, a data de saída. E aí, quando a pessoa tem o holerite dela formal, ali vem o desconto do INSS, cada qual na sua alíquota. Nós temos alíquota geral é 20%. Que essas pessoas do regime geral têm que contribuir. Mas quando você está registrado numa empresa, ou num comércio, não importa, o trabalhador paga uma parte e a outra parte é paga pela empresa, totalizando esses 20%. Então, às vezes, a alíquota é de 8%, 9%, 11% para o trabalhador, e o restante desse complementação até os 20% é da responsabilidade do empregador, da empresa, né, da loja, do comércio que contratou aquele funcionário. E, além disso, nós temos também nesse regime geral quem é trabalhador autônomo ou trabalhador profissional liberal, como nós advogados, por exemplo. Eu, como advogada, eu não tenho contrato com nenhum escritório, eu trabalho por conta própria, eu tenho meu próprio escritório, então eu sou uma profissional liberal e eu pago o INSS naquele carnê ou naquelas guias de GPS que a gente consegue emitir pelo site do próprio INSS. Eu pago este carnê, a minha alíquota é de 20%, porque eu pago a minha parte, a parte da empresa, vamos colocar assim,
de quem é CLT. Então, essas pessoas que prestam serviço, que é costureira, que vende qualquer coisa de forma autônoma, eu vendo doce, eu faço bolo, eu vendo roupa, qualquer coisa nesse sentido, eu sou médico, eu sou engenheiro, eu sou um arquiteto autônomo, eu sou um advogado autônomo, eu sou um prestador de serviço de informática. Essas pessoas são vinculadas ao regime geral de previdência social e então elas também teriam que contribuir para esta previdência social do regime geral. Já o regime próprio, ele é, como a gente disse, próprio para os servidores públicos. Então, para quem prestou um concurso público e ingressou nessa carreira pública, né, como servidor público em qualquer esfera, seja ela estadual, federal ou municipal, ele é integrante do regime próprio de previdência social. Por que regime próprio? Porque o regime próprio tem regras diferenciadas do regime geral. Os servidores públicos, no âmbito, né, federal, eles têm as regras, mas cada estado e cada município pode também fazer esta previdência específica para esses servidores municipais, por exemplo. Já que nós estamos falando da eleição que vai acontecer domingo, Sim. Os servidores municipais de Santo André, de São Bernardo, São Caetano, Mauá, Ribeirão Pires, São Paulo, cada município pode fazer a sua previdência. E ela não está distrita às regras gerais, ela pode fazer a própria regra, desde que não infrinja a Constituição Federal. Eles não podem criar, por exemplo, um benefício, uma espécie de aposentadoria que a Constituição não traz. Isso não pode, isso é vedado aos municípios e ao Estado. Mas fora disso, se ele não infringir nenhuma das regras da Constituição, o município, em regra, é livre para fazer as regras da sua previdência como bem entender, como bem quiser. Então, esse regime próprio é para esses servidores públicos. E dentro desse regime próprio dos servidores públicos, nós temos uma previdência complementar. Eu sei que nós temos a previdência complementar no regime geral, aquela que você vai no banco e faz uma previdência privada lá junto ao banco, ao gerente, que você paga um valor mensal para complementar a aposentadoria que você receberia do INSS, né, na data da aposentadoria, quando você começasse a receber este benefício. Mas o regime próprio, existe uma previdência complementar. O servidor público, ele pode aderir ou não a esta previdência complementar, se ele quiser também melhorar o valor de salário que ele irá receber quando aposentar. Então, tem esta previdência complementar também no regime próprio de previdência social. E o regime próprio é regido, como o próprio Dr. Jonas disse, aqui em Santo André pelo IPSA, Instituto de Previdência de Santo André. São Paulo tem o SPPrev, São Bernardo tem também o Instituto de Previdência do município. Então, cada município tem o Instituto de Previdência próprio que rege essas aposentadorias, não só aposentadorias, mas os benefícios, né, no geral, desses servidores municipais. Eu acredito que deu um geralzão. Interessante, mas foi interessante a sua colocação, foi bem amplo, né, a sua conceituação, bem abrangente. Eu acho que esgotou o tema. E a doutora tocou num ponto interessante. Por quê? Porque cada município tem um estatuto próprio, que pode ditar as regras próprias. Então, para aqueles advogados que querem atuar no regime próprio, ele tem que ter conhecimento da lei orgânica do município, que é o Estatuto do Servidor Público Municipal, que no caso de Santo André existe um estatuto próprio, tanto da Guarda Municipal, tanto do Servidor Público Municipal, existe um estatuto próprio. Isso no que tange o município. Se nós falarmos do servidor público estadual, também, quando você falar da Polícia Militar, por exemplo, existe uma lei específica. Se eu não me engano, é a Lei 1035 de 2015, se não me falha a memória.
Então é interessante fazer essa colocação. Há poucas semanas eu estive com o prefeito Paulo Serra numa live, onde ele fez uma prestação de contas com a participação de diversos advogados, e ele adiantou, né, que possivelmente, assim que passasse a pandemia, essa questão, essa pauta seria votada pela Câmara dos Vereadores de Santo André e provavelmente seguiria os ditames da reforma federal. Possivelmente, isso não é regra. O que a doutora mesmo salientou, pode existir regras próprias, mas ela tem que obedecer. Inclusive, é um ponto interessante dessa reforma geral, do que foi a PEC 103, se eu não me engano. 103. Isso, a PEC 103, que é o princípio da simetria. Ela existe um princípio da simetria. Então ela não pode fugir. Inclusive, na reforma dos militares também existe esse princípio da simetria. Então ela tem que ser de forma simétrica, parecida, trazendo para uma linguagem mais popular, uma linguagem mais coloquial. Então, diante de todas essas minhas colocações, eu te pergunto, doutora Simone, a doutora acredita que a reforma da Previdência Municipal de Santo André, ela seguiria as regras da reforma previdenciária federal, ela seguiria os ditames da reforma previdenciária estadual ou ela teria regras próprias? Qual a sua percepção a respeito do tema? Olha, os estados eles têm um prazo, eles tinham um prazo, né, até 31 de julho de 2020. Aí esse prazo foi prorrogado para setembro por conta da pandemia, da quarentena. Só que esses prazos que vieram era para algumas regras. Por exemplo, se vai haver uma diferenciação de alíquota, porque eles estão estudando aumentar a alíquota que o servidor público contribui, que é 11%, eles querem aumentar para 14%, estão pensando até fazer uma progressão para chegar até 22% de Dependendo alíquota. da faixa salarial. Isso, dependendo da faixa salarial, uma progressão, né? Como se fosse, por exemplo, do imposto de renda. Então, sim, tem essa progressão para chegar até 22%. Então, a reforma não veio este ano, por conta de N situações, tivemos muitos adiamentos por conta da quarentena, da pandemia, isso afetou todo mundo no modo geral, inclusive os nossos entes federativos, e com isso o município. Os municípios que já implementaram a reforma previdenciária dos servidores públicos, alguns já fizeram isso, mas a regra é que eles seguiram as normas da reforma da Previdência Geral, da União, que foi, né, essa PEC 103 de 2019, que inclusive está fazendo um ano. Agora, né? Estamos na data dela fazer um ano. Então, ela está fazendo um ano e esses municípios, eles seguiram essas regras. E o que se pretendeu com esta reforma da Previdência, inclusive dos servidores públicos? Era o que você mesmo disse, a simetria. Eles quiseram igualar os servidores públicos, que era do regime próprio, com o regime geral de previdência. Tanto que, se não tiver essa previdência complementar que eu disse, os servidores públicos, eles vão estar adstritos ao teto da Previdência Social como salário de aposentadoria, quando eles se aposentarem. E o que aconteceu também, que pode acontecer, como o município tem essa liberdade, é que o município pode não respeitar o direito adquirido de quem já está nesse funcionalismo público há muito tempo. E aí, com isso, o servidor público, óbvio que vai perder demais, mas o município pode fazer, não vou dizer que ele vai fazer, ele pode, inclusive, tirar esse direito adquirido que o servidor público, no caso, já teria resguardado. Mas o discurso que se faz é que eles querem realmente igualar
o funcionalismo público com o regime geral, né? O regime próprio com o regime geral. Por isso que colocaram o teto máximo para o servidor público, o teto da Previdência Social, como funciona o regime geral. Só que pensa só, doutor Jonas, se eu estou igualando, então para que ter um regime próprio? Não tem lógica eu ter um regime próprio, porque eu estou tendo as regras do regime geral, vamos colocar todo mundo no regime geral. Então, não preciso ter instituto de previdência de cada município ou de cada estado, lei orgânica e toda essa legislação aí que nós temos. Porque se querem igualar, se querem fazer essa simetria com o regime geral, eu não vejo muita lógica em se manter um regime próprio. Então, eu não acho... eu não concordo. Eu acho que tem que haver essa diferenciação. Por quê? Porque um funcionário público é um funcionário público e um funcionário CLT, eu digo CLT geral, a gente sabe que tem CLTs no serviço público, também existe, mas tem uma diferenciação. Então, tem essa diferenciação há anos, e agora eu vou pegar e anular tudo e colocar tudo na mesma... Vamos colocar assim, no mesmo papel, colocar dentro do mesmo quadrado. A gente tem essa diferenciação de serviço público e serviço de regime geral há muitos anos. Há muitos anos. Então, sim, é o discurso da reforma. Porque para equilibrar o caixa da Previdência, para equilibrar... Eu não vejo muita razão de ser disso, mas é a minha opinião. As pessoas podem discordar e achar que sim, mas é a minha opinião. A doutora tocou num ponto, né, que a PEC 103 está completando um ano, né? E eu gostaria também de parabenizá-la, né? Ontem foi aniversário da doutora, eu não poderia deixar passar em branco, né? Parabéns, parabéns. Obrigada. Agora, no tocante à Previdência, o que eu tenho observado, eu fui um defensor veemente da reforma dos militares, né, justamente pelas peculiaridades da carreira, né? A palavra talvez que a doutora tentou encontrar são peculiaridades ou especificidades, né? Então, o servidor público, quando ele presta um concurso público, ele já entra sabendo que ele não tem fundo de garantia, que ele não tem hora extra, ele não tem adicional noturno, então ele tem uma série de supressão de direitos, uma série de direitos restringidos. Então, isso é uma forma de compensação. Até mesmo a estabilidade, poucos conhecem o porquê da estabilidade, né? Ela surge no governo de Getúlio Vargas e ela tem como condão a imparcialidade do funcionário público. Por quê? Porque senão o agente político ele obriga o servidor público a fazer o que ele quer, sob pena de ser mandado embora. Sob pena de ser mandado embora. Então a estabilidade ela nada mais é que uma garantia do servidor ser imparcial nas suas decisões. Então, o agente político ele não pode obrigar o servidor público, tanto no âmbito federal, estadual, municipal, enfim, né, a seguir as decisões dele. Inclusive, eu advogando para policiais militares, eu já tive esse tipo de problema. Por quê? Porque lá existe a hierarquia e a disciplina, onde o superior ele emana uma ordem e o subordinado tem que acatar aquela ordem. Então, qual é a única garantia que o policial tem? No caso da praça, a estabilidade. E no caso do oficial, a vitaliciedade. Então, a questão que a doutora tocou, ela é preocupante. E é uma questão que preocupa todos os servidores públicos municipais de Santo André. Principalmente, quem tem me questionado em relação a esse ponto são os professores. São os professores municipais, né, em relação ao direito adquirido, porque eles têm uma peculiaridade da carreira, que é o fato de ser professor. Ele tem uma especificidade, ele tem uma diferenciação.
Então, esse é um ponto importante. Eu vou passar para a próxima pergunta. Eu elaborei algumas questões para a doutora Simone. Só peço desculpas porque o meu celular travou. Então, nós falamos dos possíveis cenários. Eu também acredito que seguirá essa simetria. O que eu tenho percebido no âmbito estadual, doutora Simone, com os policiais, existem estados que têm uma certa autonomia. Então, existem estados que têm alíquota de 14, tem estados que têm alíquota de 12, tem estados que têm alíquota até de 18%. Então, você percebe assim, existe uma simetria, mas existe uma autonomia também, porque cada ente federativo, no caso o Estado, ele tem autonomia, né, para ditar as próprias regras. E os municípios também é da mesma forma. Ele pode criar regras próprias, tanto de custeio como de benefício. E nesse ponto eu gostaria até de fazer uma ressalva, que quem paga o salário do servidor público municipal não é o prefeito, é o cidadão. É o cidadão. Muita gente acha que é o prefeito, não é o prefeito, é o cidadão. Através de tributos, através de taxas, através de impostos municipais. Então, isso é importante frisar. Quando alguém vier falar, o prefeito paga o salário do servidor público municipal. Não. Quem paga é o contribuinte. Até mesmo porque a forma de custeio no regime próprio de previdência, ela é diferenciada da forma de custeio do regime geral. No regime geral, o custeio ele vem de diversas fontes. No regime próprio de previdência, via de regra, ela é custeada pelo próprio salário do servidor público. Tá? Então, eu passo para a próxima pergunta. Como a reforma Previdência Municipal ela afeta diretamente o servidor público municipal e o cidadão andreense? Antes da doutora responder, é um ponto que eu tenho tocado sempre. A reforma previdenciária municipal ela tem que ser justa. Justa no sentido de não cercear direitos adquiridos. E ela tem que ser equilibrada, de modo também a não prejudicar, a não onerar o cidadão, através de criação de taxas, através de tributos municipais, para compensar essa questão do custeio. Então, eu te faço essa pergunta, doutora. Como a reforma previdenciária municipal ela afeta diretamente tanto o servidor público municipal quanto o cidadão andreense? Então, dependendo de como vierem essas regras, né? Vamos falar de Santo André, como o doutor disse, o município de Santo André, dependendo de como vierem essas regras, por exemplo, além de tudo que a gente já disse, a reforma da Previdência Municipal de Santo André, ela também pode tirar esta estabilidade e o servidor pode ser, por exemplo, demitido a qualquer tempo, como acontece no regime geral, né? Nas indústrias, no comércio, num geral. Então, isso tirando essa estabilidade, como o doutor mesmo pontuou, o servidor, né, público, ele vai ter ele vai ficar receoso com algumas situações ali que o servidor, que é inerente à carreira, é inerente à função do servidor público. Então, como você disse, se um policial recebe uma ordem de um superior, ou ele, sei lá, extrapola um pouco, né, da situação ali que ele está vivendo, de conter, por exemplo, um crime, ou um criminoso, ou um suspeito, e ele ultrapassa um pouco os limites e não tem essa estabilidade como uma garantia, vamos colocar nessa situação, ele de repente não vai tentar, né, coibir desta forma ou da maneira com que ele trabalha agora, sabendo que ele tem esse respaldo dessa estabilidade. Então, dependendo dos moldes que vierem, nós vamos ter problemas, principalmente, eu acredito, com a segurança pública, né, os nossos policiais, os nossos seguranças aí que fazem esse trabalho. Os guardas civis metropolitanos, no caso. Sim, exatamente.
Então eu penso que nós teremos talvez alguma. Eles vão pensar mais de uma vez para de repente tentar coibir ou usar de uma ação, de uma força coercitiva em determinado momento, porque ele sabe que ele pode de repente ser punido de alguma forma, de repente, com a perda do seu emprego. E o doutor sabe, o doutor trabalha com polícias, né? No geral, quem é polícia, quem participa, né? Quem faz a nossa segurança, a nossa guarda, quando ele sai desta carreira, ou se acontece alguma coisa assim, ele é marcado. Quem é polícia, ele tem uma marca ali. Então, não é em qualquer lugar que eles vão aceitar, não é qualquer região que ele vai conseguir trabalhar, porque às vezes as pessoas que mexem com essas situações aí de crime já conhecem quem é e quem não é o policial e tal, e aí já vai ter essa perseguição. Então, ele tem que ter essa estabilidade para ter realmente uma segurança no trabalho, para ter uma segurança de poder realmente exercer a profissão da maneira que tem que ser feita. E isso, óbvio, vai afetar a vida de todo e qualquer cidadão. E não só isso, nós temos que ver que o funcionalismo público, como a gente já diz, é cheio de peculiaridades, é cheio de diferenciações. Então, uma das diferenciações é esta estabilidade. Porque, como eu falei, a gente não pode colocar essa simetria porque são funções desenvolvidas de formas diferenciadas, em setores diferenciados. Sim, nós, cidadãos, é quem pagamos a conta, né? Os salários e a aposentadoria é pago dos salários desses servidores públicos. Só que, no regime geral, o parte, né, da Previdência é pago também com o salário do trabalhador. Eu sei que vem de outras fontes, mas parte do salário é pago também do salário do trabalhador nas contribuições que ele faz mês a mês ali, ao decorrer da vida dele. Então, isso pode afetar no servidor público de maneira, a vida do cidadão de maneira muito drástica, muito abrupta. Por exemplo, se um trabalhador de uma indústria pode ser mandado embora a qualquer momento, ele tem um pouco mais de cuidado com o que ele vai fazer ou com o que ele não vai fazer, ordem do chefe ou qualquer coisa nesse sentido. O funcionalismo público, não que ele não tenha este cuidado, mas ele tem esta garantia, como eu dei o exemplo da polícia. Acho que a polícia é o melhor exemplo que nós podemos dar do funcionalismo. Eu sei que tem outras áreas, mas a polícia em si. Porque, às vezes, como eu falei, ela tem que tomar uma medida coercitiva drástica para conter a situação de risco que está ali na frente dela. Então, ela tem que ter esse respaldo ali de que ela vai conseguir ali, de repente, responder um processo administrativo que fosse por conta de excessos, mas que ela vai ter o emprego dela garantido. Eu acho que isso é primordial para o funcionário público. Isso não pode ser retirado, esse direito não pode ser retirado, que é o que faz uma diferenciação mesmo. Essa diferenciação do funcionário público, do servidor público. Eu acho que a gente tem que manter, tem coisas que nós podemos modificar, ok, mas tem coisas que eu acredito que não dá para abrir mão, que não dá para retirar direitos desse funcionário público. A doutora tocou num ponto importante, né, em relação aos policiais militares, né, mas quando nós falamos também dos servidores públicos municipais, né, temos, por exemplo, a título de exemplo, a praça de atendimento ali da Prefeitura Municipal. Alguns são concursados, são estatutários. E eles não são obrigados, né, a emanar um ato administrativo por força do agente político, sob pena de ser mandado embora. Essa é a garantia que ele tem. Essa é a garantia que ele tem. Até mesmo porque essa ordem que vem do agente político, ela pode ser arbitrária. Ela pode ser arbitrária. No caso do policial, é um pouco mais difícil de questionar essa ordem, mas no caso do servidor público municipal, ele é resguardado pela estabilidade. Quando nós vamos para o empregado do setor privado, eu acho que a sua mãe, desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho, mais do que ninguém sabe, né, de todas as garantias que o empregado tem. Quais são? O fundo de garantia,
a multa dos 40%, enfim, uma série de direitos, uma série de garantias. Inclusive, existe até a figura da rescisão indireta do contrato de trabalho diante da falta do empregador. Então é interessante pontuar essas questões, coisa que não existe no serviço público, seja ele federal, estadual, municipal. Então, se o empregador ele comete uma falta para com o estatutário, ele não sofre uma punição. Inclusive, isso é alvo de debate, isso é alvo de discussão. Não vamos adentrar, até porque o tempo é exíguo. Mas é uma questão interessante, é uma questão preocupante também. Uma outra pergunta que eu te faço, doutora, como a doutora trabalhou em diversos sindicatos, por isso que eu disse que é a pessoa certa para responder essa pergunta. Qual que é o papel dos sindicatos, das associações, do cidadão, nos debates públicos, quando da discussão para a reforma previdenciária municipal? É, infelizmente, o sindicato perdeu um pouco a força, né, que ele tinha, não dos servidores, mas no geral, por conta da reforma trabalhista, por não ter mais aquela obrigatoriedade da contribuição, aquela contribuição obrigatória. Então, como foi retirado isso com a reforma trabalhista, infelizmente, os sindicatos perderam um pouco a sua força. Mas eu acredito que é um papel fundamental, porque os sindicatos, no geral, não só do servidor público, mas os sindicatos, eles sempre estiveram à frente, eles sempre lutaram para garantias dos direitos do trabalhador, né? Os direitos trabalhistas, os direitos de previdência, da aposentadoria, dos benefícios. Por exemplo, a estabilidade pré-aposentadoria não tem nenhuma lei que traz esse prazo. Todos os prazos de estabilidade pré-aposentadoria, eles vêm em uma convenção coletiva. E quem faz a convenção coletiva? O sindicato. Então, é o sindicato que põe ali numa das cláusulas da convenção coletiva quanto tempo pré-aposentadoria que este trabalhador vai ter que ele não pode ser demitido. 24 meses, 18 meses, 12 meses, cada convenção traz as suas regras. Isso não tem nenhuma lei geral, vamos colocar assim, que traz isso. Mas é o sindicato quem coloca essa estabilidade para o trabalhador, que eu acho essencial, porque às vezes um funcionário está com 1 ano para aposentar e ele é mandado embora. Aonde que ele vai arrumar outro trabalho? Ele tem essa dificuldade, só que ele tem que pagar esse 1 ano para conseguir esta aposentadoria. E se ele não tem trabalho e não vai ter renda, você acha que ele vai contribuir para a Previdência? Ou se ele tiver um dinheiro de um bico que ele faz alguma coisa, ele vai comprar alimento para a casa dele? Então, eles fizeram isso para ter uma garantia mesmo. Então, o sindicato é primordial para garantir muitos direitos do trabalhador, do funcionário público, como é o nosso tema. Então, o sindicato tem que ser ativo, ele tem que estar de olho realmente. Quando o prefeito aí do seu município colocar em pauta esta reforma municipal, o sindicato tem que participar, tem que discutir, tem que ver quais as cláusulas, tem que ver o que vai ser, né, colocado, o que não vai ser, se vai ser retirado direitos, se vai ter, né, tirado o direito adquirido, que alguns municípios estão fazendo, retirado esse direito adquirido, se está, por exemplo, lá na reforma municipal, que o funcionário público pode ser mandado embora a qualquer momento, tem que ver quais são as cláusulas, quais são os artigos que estão vindo neste projeto de reforma. E dependendo do que tiver ali, ir para cima mesmo do município, e brigar, e abrir uma discussão, para tentar o melhor para estes servidores públicos daquele município. Então, é um papel primordial. O sindicato tem uma força muito ativa, uma força muito grande. É uma pena que eles... Crucial, né? Crucial. É uma pena que eles tenham perdido tanta força por conta dessa reforma trabalhista, infelizmente. A gente sabe que existem diversos sindicatos, que eram sindicatos de papel, que só para pegar contribuição, a gente sabe que existe isso, mas nós tínhamos muitos sindicatos sérios, muitos sindicatos ativos, muitos sindicatos combatentes, muitos sindicatos que estavam ali brigando mesmo pelo direito do trabalhador.
Então, eu acho que teria que ser revisto isso, de ter perdido essa força, porque infelizmente nós vivemos no mundo capitalista. E sem dinheiro, a gente não consegue levar, por exemplo, um sindicato para frente, porque tem o custo do aluguel, da água, do telefone, da luz, dos funcionários. Eu conheço diversos sindicatos que infelizmente tiveram que fechar as portas, eles não tiveram como sobreviver por conta dessa retirada desta contribuição. Então temos que ficar de olho para que a reforma, né, da Previdência Municipal não retire também do funcionário público, do servidor público, esses direitos, que não retire do servidor público direito adquirido e direitos que ele já tem ao longo da carreira, como a estabilidade, por exemplo. Então, o sindicato tem que ficar de olho. E nós, cidadãos, também, porque esse projeto, que vai ser, uma hora vai sair, ele é votado pela Câmara dos Vereadores. Então, nós temos que ver quem nós vamos eleger e cobrar deste vereador, se caso eleito, quando tiver esta pauta desta reforma municipal, cobrar dele uma atitude. Cobrar do partido que nós votamos uma atitude, né, para essa reforma realmente ser a melhor possível para o servidor público. Eu sei que nós tentamos brigar pela reforma da Previdência também nesse âmbito geral, como saiu o ano passado. Algumas coisas nós conseguimos e outras não. Não foi uma reforma muito agradável para o segurado, né, para o trabalhador. Então, nós não podemos deixar isso acontecer. Temos que realmente ser ativos e estarem ali envolvidos na política da nossa cidade mesmo e cobrar os nossos vereadores uma postura frente a esta reforma aí que vai acontecer. E não só na reforma, todo e qualquer projeto que você não esteja de acordo, que desagrade, ou que você acha que não vai ser bom para a cidade que você vive, ir lá mesmo, bater na porta do vereador e cobrar uma postura dele, do partido ali que você depositou a confiança com o seu voto. Então é primordial esse trabalho do sindicato e do cidadão. Ou seja, o sindicato não pode ser omisso. Não pode. Não pode ser omisso. Recentemente tivemos até um episódio, eu não quero adentrar o mérito da questão, mas tivemos um episódio onde a Sexta Vara Civil ela proibiu, né, o prefeito Paulo Serra de utilizar a verba do Instituto de Previdência de Santo André para outros fins. Não vou entrar no mérito da questão, né, mas houve diversas reclamações que o Sindicato dos Servidores Públicos de Santo André, aqui também não quero fazer juízo de valor algum em relação, porque eu não estou dando direito ao contraditório. Então, mas comentários que eu ouvi, né, que houve uma omissão, não sei se isso é fato, não sei se isso é verídico, mas a doutora tocou num outro ponto interessante, em que eu me deparei, né, que é a questão da convenção coletiva, da estabilidade pré-aposentadoria. Eu peguei um caso recentemente da prefeitura de Indaiatuba, eu cheguei até a comentar com a doutora, de uma funcionária que era comissionada. E, curiosamente, o comissionado não tem convenção coletiva nenhuma. Ele não tem garantia nenhuma. E essa servidora comissionada, ela foi mandada embora 48 dias antes de aposentar. Ou seja, né, um verdadeiro absurdo, um verdadeiro absurdo. Como se tratava de regime próprio, eu assumi a causa dela, questionei junto à Fazenda Pública do município, no caso do estado, a estabilidade pré-aposentadoria, e foi denegado a princípio, E aí depois eu tive uma conversa, inclusive com a doutora, nesse sentido, né, de que não há uma convenção coletiva que ampare o servidor público comissionado, quanto mais o servidor público estatutário. Então, ele tem que ter esse resguardo. A próxima pergunta que eu faria para a doutora já foi respondida, que é qual o papel do vereador na reforma previdenciária municipal,
que é um papel crucial, pois é ele quem vai encabeçar os debates, é ele quem vai ser o responsável pela votação. Por isso é preciso termos vereadores qualificados, com competência técnica, porque competência para votar, competência legislativa, todos os vereadores têm, mas competência técnica, domínio da matéria, para discutir com profundidade, de maneira profícua, a questão de garantir ao servidor público os direitos adquiridos dele, garantir que o cidadão não sairá prejudicado com a criação de novos tributos, de novas taxas. Inclusive, essa é uma proposta minha. Dentro das minhas propostas, eu fiz um compromisso público registrado em cartório, em que eu proponho uma reforma previdenciária municipal justa e equilibrada. Justa, de modo a não prejudicar o servidor público, e equilibrada de forma a não prejudicar o cidadão, com a criação de novas taxas, com a criação de novos tributos, de forma a compensar a reforma que será votada. A última pergunta que eu faço para a doutora é nesse sentido: de que forma a doutora vislumbra, né, que seria feita uma reforma previdenciária municipal justa e equilibrada? Eu coloco o meu posicionamento antes, que eu colocaria uma cláusula de barreira, impedindo o município de utilizar as verbas oriundas do fundo do regime próprio de previdência para outros fins. Porque nós sabemos que o déficit, o rombo da previdência, no caso do regime próprio, geralmente, via de regra, isso não é para todos os municípios, mas geralmente diz respeito à dívida pública, tanto do município quanto dos estados. Então eu te pergunto, doutora, como a doutora vislumbra uma reforma justa e equilibrada? Antes, eu vou tocar em dois pontos que você disse agora, desse caso que você pegou dessa servidora comissionada. O sindicato falhou aí de não fazer uma convenção coletiva, né, não elaborar uma convenção coletiva junto com a prefeitura aí dessa cidade, para que realmente colocassem esse servidor público comissionado ali na convenção, ou fizesse uma outra convenção para quem é servidor público comissionado, porque ele ficou sem amparo. Sem segurança jurídica. E ninguém está amparando este trabalhador, né? Esse servidor público, ninguém está amparando. Então o sindicato falhou aí nesse ponto, de repente deveria rever isso e fazer agora uma convenção para este funcionalismo, ou fazer um adendo à convenção que já existe, incluindo esse servidor comissionado, para que ele também tivesse, né, uma cobertura, ele também tivesse as suas garantias ali resguardadas. E quanto à sua pergunta, eu acho que eu concordo com você, essa cláusula de barreira, porque, veja só, no regime geral, que a reforma da Previdência veio com o discurso que havia um rombo de bilhões, que havia um rombo de bilhões na Previdência, toda aquela história, aí colocaram as contas, estavam devendo, sei lá, 84 bilhões, a Previdência estava sempre fechando no vermelho e tudo mais, né? Se a gente também não colocasse essa cláusula de barreira no servidor público, né, no caso, no IPSA, ou cada município com o seu instituto de previdência, nós poderíamos entrar no mesmo problema da previdência do regime geral, por exemplo. Porque, olha só, no regime geral nós temos a DRU. O que é a DRU? Desvinculação da Receita da União. É um dinheiro que o presidente da República pode tirar da Previdência todos os anos, e ele não precisa dizer aonde ele usou este dinheiro. Não precisa prestar contas. A DRU, ela era de 20% e ela teve um aumento para 30%. Então, como é que o negócio está em rombo
e em vez de eu cessar e de repente diminuir a DRU, eu aumentei o valor. Porque quando você está, um exemplo, com as suas contas pessoais particulares no vermelho, você vai parar de gastar, concorda? Você vai ficar gastando mais do que você já gasta? Não. Você vai conter os teus gastos para equilibrar as suas contas e aí sim você fazer planos ou gastar um dinheiro maior com o que você quiser. Então, aumentaram a extra-DRU de 20% para 30%. E esse dinheiro não precisa prestar contas. Então, a mesma coisa que todo mês o teu marido, por exemplo, o teu pai, não sei quem está nos vendo a idade, desce um dinheiro para você e fala assim, ó, nem precisa me dizer com o que você gastou, gasta com o que você quiser. Não precisa me dar satisfação. É mais ou menos isso. Então, se a gente não colocar essa cláusula de barreira no serviço público, a gente vai estar entrando no mesmo problema, vamos colocar assim, né? Na mesma situação do regime geral. E, além disso, como eu falei, os vereadores têm que ficar de olho nas cláusulas, nos artigos que este projeto, né, da reforma da Previdência Municipal vai trazer para não realmente tirar direitos desse servidor público, para que seja realmente respeitado o direito adquirido, que seja respeitada a estabilidade, que seja mantida as cláusulas que já tem, que seja mantida, por exemplo, quem já tem anos de carreira. E aí chega agora, por exemplo, a véspera da sua aposentadoria, sei lá, faltando 2, 3 anos, mudam-se as regras do jogo? Essa é a preocupação dos professores, por exemplo, né? Exatamente. Então, assim, não dá para pegar as pessoas do serviço público de calças curtas, para dizer um português, assim, mais proverbial. Não dá para pegar os servidores públicos de calças curtas, porque um exemplo, vamos colocar o professor. Vamos supor que uma professora aí, ela já está há 22 anos dando aula no serviço público, em escolas municipais, tá? Aí, tá 3 anos para ela poder se aposentar. E aí chega agora e muda as regras, ela não pode, ou ela não tem as garantias, ela não tem o direito, ela não vai aposentar integral, ela vai aposentar com 70%, como é o regime geral, limitado ao teto da Previdência. Ou terá que esperar a idade, né? Ou terá que esperar a idade, mas, como o doutor pontuou, o serviço público não tem um fundo de garantia. Um servidor, um funcionário comum, vamos colocar assim, do regime geral, que trabalhou como professor, por exemplo, numa escola particular, por 22 anos, como esta servidora pública, além de ter essa aposentadoria também, né, antecipada por conta da função de professor, ele tem o fundo de garantia dele ali. Ele tem as verbas trabalhistas deles ali resguardada, né, que a CLT garante para ele. O funcionário público não tem. Então, por isso da integralidade dos salários, por isso que ele tem essa diferenciação de benefícios, de aposentadoria, de tempo, de serviço, né, prestado, porque uma coisa tem que compensar a outra. Né? Ele tem que compensar a outra. Se a gente está querendo uma simetria, a gente tem que colocar, então, uma simetria geral. Então, que os órgãos federativos comecem a também contribuir para o fundo de garantia de cada servidor público que ali está. Porque se é simetria, nós temos que igualar em todos os âmbitos, né? em todas as áreas. Então, que comecem a depositar o fundo de garantia na conta do servidor público, para que quando ele vier a se aposentar, ele possa também retirar esses valores ali de garantia, porque é um dinheiro que você deixa ali, né, guardado ali no serviço público, é a Caixa Econômica, né, a Receita Federal quem administra. Então, que nós tenhamos também essa equidade, né, essa simetria, essa equiparação, como eles querem equiparar tudo, então vamos equiparar tudo. E a gente está equiparando por baixo. Voltaríamos ao modelo do regime jurídico único, antes da emenda 1920 de 98. Pois é, mas a gente tem, né, essas reformas todas municipais estão equiparando o servidor por baixo. E nós não podemos deixar isso acontecer. Vereadores, sindicatos, quando o município
né, tiver pensando algo nesse sentido, nós temos que ir lá e cobrar e botar a nossa voz, participarem das sessões abertas ali, que tratam né, desse respeito, deste tema, e colocarmos a nossa voz ali, as associações, associações de moradores de bairro, associações dos aposentados, por exemplo, associações dos servidores públicos, tem que colocar a sua voz, tem que participar ativamente dessas reuniões abertas, né, dessas reuniões de discussões e debates a respeito dos temas que estão. Então, a gente tem que ir para cima, a gente vai ter que realmente arregaçar as mangas e mostrar nossa cara ali na Câmara, na Prefeitura, realmente para ter essa combatividade e não deixar que igualem os servidores públicos por baixo. Porque, como a gente já disse a live toda, ele é um serviço diferenciado. Tem especificidades da carreira, peculiaridades da carreira. Exatamente. Exatamente. E é importante, a doutora tocou num ponto muito importante, né? A questão da participação, do engajamento, não só dos servidores da ativa, quanto os inativos, os aposentados. Por quê? Nos estados e nos municípios existe até mesmo a previsão de contribuição dos servidores que já estão aposentados, coisa que no regime geral não existe. Isso eu estou falando como professor. Aqui eu estou defendendo até meu direito de cátedra, né? Eu falo como professor. Não existe essa possibilidade, não foi prevista na PEC. Agora, o que eu tenho observado nos estados, principalmente na questão dos policiais, é que muitos policiais que já estão reformados, que já estão inativos, né? Seja na reserva, seja na reforma, eles continuam contribuindo. Poucos sabem, as pensionistas contribuem depois que passam a perceber a pensão do policial morto. Nos municípios também já existe essa figura, né? Pensionistas de servidores públicos municipais têm que custear o sistema próprio o regime próprio de previdência. Coisa que não acontece no regime geral, né? Porque quem é pensionista no regime geral não contribui para o sistema. Sim, isso inclusive eu batia nessa questão, né? Que o policial militar ele contribuía cerca de 62 anos da vida dele, desde quando ele entra na carreira, né? Eu, por exemplo, era militar, então eu entrei com 20 anos. Vamos supor que eu tenho uma expectativa de vida até 75 anos, 80 anos que seja. Então, a média de contribuição de um policial é de 62 anos. 62 anos contribuindo. E não é sobre o teto, é sobre o todo. Essa é uma diferença também gritante. Porque no regime geral, você contribui sobre o teto. No caso dos militares, se ele ganha 15 mil reais na inatividade, ele contribui sobre os 15 mil reais. Então não é sobre o teto, é sobre o todo. E no caso do servidor público municipal também, não será sobre o teto, será sobre o todo. Ele está limitado ao teto para receber, mas ele contribuirá sobre o todo. Então, por isso eu ressalto novamente a importância de termos vereadores qualificados, com competência técnica, não competência legislativa. Competência legislativa todos têm, todos podem votar, mas competência técnica para uma discussão profunda, para uma discussão profícua, para que não haja cerceamento de direitos, para que a sociedade não pague o pato. E essa é a minha proposta como postulante a vereador. Eu estou candidato a vereador. Aqui eu não faço promessa. Aqui eu faço projetos de políticas públicas. Apresentarei e serão votados. E a doutora mesmo disse, temos que estar atentos, tanto aos artigos, quanto às cláusulas, quanto às nuances, aquelas entrelinhas, aqueles pequenos detalhes. Aqui nós estamos tratando do regime próprio de previdência. Eu quero deixar claro, o regime próprio de previdência. Nós comparamos sim com o regime geral de previdência para efeito de comparação,
né, onde eu sou professor de Direito Previdenciário, a doutora é professora de Direito Previdenciário, inclusive na minha candidatura eu saio como professor Jonas Guedes, pelo fato de ser professor de Direito Previdenciário e pelo fato de ser professor de Direito Previdenciário Militar e Direito Previdenciário Municipal. Inclusive, quero agradecer à editora Dia a Dia Forense, que me convidou para escrever uma obra sobre o direito previdenciário municipal, com um capítulo específico sobre o Instituto de Previdência de Santo André, que é outra coisa que eu também gostaria de perguntar para a doutora, né? Muda a gestão, pode mudar quem está na presidência do Instituto de Previdência de Santo André, pode mudar o diretor jurídico. Como a doutora vê também esta questão, a mudança organizacional, essa questão da operacionalização do regime geral de previdência? A doutora vê com preocupação, a doutora vê com tranquilidade. Qual é o seu ponto de vista, doutora? É complicado, né? Porque a gente já tem um sistema bem complicado. Depende de quem Ai, assumir, meu né? Deus. Vai depender de muitos fatores. Infelizmente, a gente sabe que nós temos muitos servidores aposentando e a Previdência está sem caixa para novos concursos e contratação de novos servidores ali, para suprir no Instituto realmente. De Previdência de Santo André também. É um geral, né? Num geral. E aí, isso, para nós, como segurados, como advogados, como atuantes ali junto à autarquia federal, nós temos uma maior dificuldade, porque o tempo de agendamento é maior, o tempo que você fica esperando para ser atendido é maior, porque a gente tem escassez de funcionários, infelizmente. Teríamos que ter mais funcionários para atender a demanda. O Instituto de Previdência Social é um dos maiores réus do nosso país, então a demanda é muito grande, os benefícios demandados é um volume muito grande, então nós teríamos que realmente ter mais servidores ali para dar conta de tudo isso. Então, quando se mudar, Sim, né? Mas no âmbito municipal. Aqui eu vou me ater no âmbito municipal. Até porque mas são é no âmbito impedimentos. municipal mesmo. Mas assim, se mudar o gestor ali principal do INSS, tem que ver como que ele vai conduzir tudo isso ali. Isso pode ser prejudicial para o cidadão que utiliza o sistema, pode ser ruim para o servidor público que está ali também, né? Na hierarquia, na subordinação deste novo gestor. E nós podemos ter, claro, isso vem respaldado para nós, que usamos o sistema ali municipal, eu vou dizer, é um sistema federal, mas nós usamos do município. Então, para os servidores que ali estão concursados, que estão ali trabalhando, prestando ali os seus serviços no INSS de Santo André, pode realmente ter... No IPSA, no IPSA. Desculpa, eu estou no regime geral. Não, no regime próprio. No regime próprio. Mas se utiliza porque também tem que ver como ele vai conduzir tudo isso. E outra, além disso, a gente tem que ver quais os parâmetros que vão vir a reforma realmente previdenciária municipal. Sim. Porque dependendo de como vier esta reforma, como eu falei, se forem retirados os direitos, a estabilidade como assim estão querendo, é óbvio que isso vai respingar nesses servidores desse Instituto Previdenciário. Eles vão também trabalhar de uma maneira diferenciada e eles vão tratar o funcionário público de uma maneira também diferenciada, ali os processos que ali chegam e adentram ali. Então, a gente tem que ver como vai vir a reforma. Eu acho que tudo ali é baseado nas regras que essa reforma municipal vai trazer. Eu acho que, então, independente de quem está ali gerindo, vamos colocar assim, quem está ali como diretor do IPSA, porque ele também está adscrito às normas, né? Ao que vai vir sendo trazido pela reforma da Previdência. Sim, o ato dele é vinculado. É vinculado. E se forem retirados esses direitos, como a gente está dizendo, o dele também está sendo retirado. Porque ele também é um servidor público, né? Municipal. Ele também é um servidor público municipal. Então, também vai estar sendo retirado aquilo ali, dele, como servidor público, como de todos os outros funcionários ali do IPSA.
Então, eu acho que, independente de quem está gerindo, as normas que esta reforma previdenciária municipal vai trazer. O que vai ser aprovado nesse projeto. Não tem um projeto, mas vai ter um projeto e vai para a votação. Então, do que vai ser aprovado na votação. Quais as normas que serão aprovadas nessa votação. Por isso que eu repito, vou frisar novamente. Nós, como cidadãos, ou sindicatos, quem estiver nos vendo, alguém que faz parte de alguma associação, temos que ficar vigilantes para ver quando isso vai acontecer e de que forma isso vai acontecer e quais as regras que esta reforma vão trazer para ser colocado em votação. Então a gente tem que ficar atento a isso. Então eu posso resumir da seguinte forma: temos que estar atentos com o que virá na reforma previdenciária municipal, temos que estar atentos com os vereadores, qual o posicionamento de cada um deles, de que forma, qual a competência técnica dele para tratar do assunto, para tratar da matéria. Também ficar atento com o posicionamento do sindicato, se ele está sendo omisso ou não, se ele está defendendo realmente o direito do servidor público municipal. Temos que estar atento também com quem assumirá o Instituto de Previdência de Santo André, ou se será mantido o mesmo, e de que forma que ele conduzirá todo esse processo. E temos que estar atento, aí é o papel do vereador, em fiscalizar a condução do prefeito, porque esse é o papel do vereador. O papel do vereador não é tão somente propor projetos de políticas públicas, mas também fiscalizar o poder executivo. Então eu quero deixar todas essas ressalvas e quero deixar claro para todos vocês que me assistem, né? Eu tenho me posicionado em relação à reforma previdenciária municipal para que ela seja justa, para que ela seja equilibrada. Eu também tenho me posicionado como uma pessoa com competência técnica para estar lá e tratar da matéria. Eu serei a sua voz em Santo André. Eu me importo com você, servidor público municipal. Peço o seu voto. O meu número é 15444. No próximo domingo teremos as eleições. Mas antes de partir para pedir seu voto, eu quero passar as considerações finais para a doutora Simone Bramante, onde, mais uma vez, eu agradeço a sua participação, agradeço ter aceitado o meu convite, mando um forte abraço para sua mãe, a desembargadora Ivani Contini Bramante, a minha professora, minha eterna professora, uma grande amiga também, talvez a referência nacional no direito do trabalho hoje, talvez seja o nome mais proeminente do direito do trabalho. Se eu for falar da doutora Ivani, eu vou ficar rasgando elogios aqui, porque a competência dela é muito grande na matéria. Mas eu agradeço a sua participação, agradeço ter aceitado o meu convite. E mais uma vez felicito pelo seu aniversário, que Deus possa abençoá-la, multiplicar seus anos de vida com muita paz, saúde, alegria, sabedoria e discernimento. O sucesso é consequência. Muito obrigada, doutor Jonas, também. Vou reiterar que agradeço o convite, uma honra para mim participar aqui deste bate-papo com o doutor. E reiterando mesmo que nós temos que realmente estarmos de olho no vereador que nós iremos depositar o nosso voto no domingo. Principalmente você que está nos vendo, que você é servidor público municipal aqui de Santo André e que vai ser diretamente impactado com esta reforma previdenciária municipal, e que faz parte ali, que está ligado também ao sindicato de forma de associação, preste atenção no vereador, porque existem inúmeros candidatos a vereador, mas para você que é servidor público municipal, você tem que ver qual é aquele que vai resguardar o seu direito.
Que vai certo? vestir sua camisa. Que vai Que vai vestir a vestir sua sua camisa. camisa e que conhece daquilo que você vive, do seu dia a dia, porque só quem é funcionário público é que sabe o que é que, né, o que se passa, como que funciona, os bastidores do serviço público, do funcionalismo público. A gente, como cidadão, está do outro lado do balcão. Eu vejo com esta minha visão de cidadão, mas quem está do outro lado do balcão como servidor público tem uma visão diferenciada. Você sabe como funciona. Então, esteja atento para o seu candidato a vereador, porque nós temos que votar no candidato a vereador que vai realmente defender os nossos interesses como cidadão, como servidor público. Então, nós temos que estar atento a isso. Como eu disse, candidatos a vereadores nós temos inúmeros. Eu nem sei quantos candidatos. Cada hora que a gente vai na rua, principalmente ali na Oliveira Lima, você sai ali com 50 panfletinhos, cada um com um número de vereador. Então, nós temos que estar atentos, até porque, para cobrar deste vereador uma postura e um posicionamento, né, nesses projetos aí todos, na fiscalização do prefeito, como o doutor Jonas bem pontuou, na fiscalização do prefeito e que nós possamos realmente fazer uma cidade melhor, que é o que todos nós queremos, não só no funcionalismo público, mas, num geral, nós queremos, óbvio, uma cidade, né, que, inclusiva, uma cidade sustentável, uma cidade que realmente preze pelo bem-estar de todos os seus moradores, de todos os seus munícipes. E agradecer realmente o Dr. Jonas pelo convite, pelas felicitações pelo meu aniversário, foi uma honra. Estou sempre à disposição no que o doutor precisar aí. Estou à disposição, eu agradeço a todos os que nos assistiram, que participaram aqui com a gente. Muito obrigada. Como consideração final, eu quero deixar claro que eu sou servidor público há mais de 23 anos. Estou revelando minha idade aqui, né, doutora? Um pouquinho. 23 anos, quase 10 anos de polícia, como bombeiro, como policial militar e quase 13 anos, mais de 13 anos como servidor público federal, do qual eu estou incompatibilizado em virtude da candidatura. Então, eu sei o que é ser servidor público. Eu não sou político, eu sou servidor público. Então, eu visto a camisa. A minha principal bandeira, aliás, as minhas duas bandeiras, né, que eu levantei nessa campanha, nessa eleição, a primeira diz respeito à reforma previdenciária municipal, para que ela seja justa e equilibrada. A segunda bandeira, a questão da saúde mental, onde vemos diversos servidores públicos municipais sem condições de trabalho, não conseguem ser afastados, ficam num limbo jurídico, onde não são afastados e o município também não deixa voltar ao trabalho. Então, servidor público municipal, eu falo com você, eu me importo com você, eu quero ouvir a sua voz e eu quero ser a sua voz quando da votação da reforma previdenciária municipal. Para isso, peço seu voto, professor Jonas Guedes, 15444. Uma ótima noite a todos, que Deus os abençoe. Um grande abraço à doutora Simone Bramante mais uma vez, que Deus possa abençoá-la, a toda a sua família. Ao seu marido, Fábio, também, um grande abraço. Muito E uma ótima obrigada. noite. Boa noite a todos.